Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje compartilhar com vocês uma novidade e falar um pouco sobre a educação do imaginário. Não sai daí. Bom, eu não sei se todo mundo está sabendo já ou não, mas eu recentemente fui convidado pelo pessoal da Gazeta do Povo a escrever para o jornal. Escrever lá uma ou outra coluna falando sobre cultura, cultura pop, conservadorismo e essas coisas que vocês já acompanham aqui no canal há um bom tempo. Então, para mim é uma felicidade tremenda e também um desafio tremendo. A felicidade está porque eu consigo aí ampliar a base de pessoas que vão terminar acompanhando as ideias produzidas aqui pelo canal, que vocês já acompanham há um bom tempo, mas agora dá para atingir um público bem maior. E o desafio é porque escrever é extremamente difícil, né? Não é uma coisa tão simples assim quanto fazer um vídeo no YouTube. Eu realmente sofro um tanto assim para colocar as ideias conectadas, escritas e tudo, bem elaboradas, mas a gente está aí encarando esse desafio, o que é muito bom também porque você termina saindo de uma zona de conforto, né? Porque o canal, de certa forma, ele já tem uma pegada, já tem uma ideia do que fazer aqui, já existe uma dinâmica que torna relativamente fácil produzir aqui o canal. E também passar uma ideia, passar uma história, construir uma narrativa através do vídeo é bem diferente do que você sentar e escrever um texto. Então tá aí um desafio tremendo, mas vamos encarando. E por enquanto foram 2 textos escritos para a Gazeta. Um falando sobre o perigoso mundo da comédia do Larry Charles, que eu já até tinha feito um vídeo aqui para vocês, mas que nesse texto eu termino explorando algumas nuances, alguns aspectos mais profundos do documentário. E o outro foi um texto indicando aí 21 filmes que vocês não sabiam que eram conservadores. E é um texto muito legal, aliás os 2 textos estão bem legais, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link para vocês poderem ler, quem não leu ainda, obviamente. E fica aí o pedido, assinem a Gazeta, acompanhem o trabalho produzido por lá, porque ajuda diretamente ao desenvolvimento do trabalho aqui do Bunker. E para escrever esse texto sobre os 21 filmes conservadores, que é o motivo pelo qual eu vou terminar fazendo esse vídeo, eu queria falar com vocês sobre a educação da imaginação. Ora, educar o imaginário é algo extremamente importante para entendermos melhor um filme, para compreendermos melhor as nuances de uma série de TV, para compreender ainda mais a literatura, as narrativas que compõem o nosso legado cultural. E para quem acompanha o canal, 2 livros são recorrentes aqui, que eu estou sempre indicando, sempre falando deles para vocês em um ou outro momento. Inclusive nas redes sociais também vivo falando desses livros. O primeiro é o Imaginação Educada, do Northrop Frye, e o outro, A Beleza Salvará o Mundo, do Gregory Wolfe. E esses 2 livros são importantíssimos por quê? Porque eles vão justamente nos dar as bases para entendermos o que é imaginação e como educá-la, para compreendermos a beleza que existe na arte do século XX e XXI e como ela permanece a mesma dos nossos antepassados, por assim dizer. Como não há uma ruptura, como gostam tanto de falar por aí. O que existe é um grande diálogo e que nós temos que tentar compreender esse diálogo. No livro do Gregory Wolfe, um dos aspectos mais importantes é o modo como ele vai lidar com as tais guerras culturais. Na verdade, como ele vai nos fazer repensar essa ideia de guerra cultural e superá-las. Apesar do foco central do livro do Gregory Wolfe ser a literatura, ele é uma excelente ferramenta para você analisar também o cinema, séries de TV, quadrinhos, animações, artes plásticas, o que você pensar sobre produção artística contemporânea. Então é um livro que te ensina muito bem a fazer isso. 2 trechos aqui eu quero falar para vocês que dão o tom do livro. O primeiro trecho fala sobre o lado escuro das guerras culturais. O domínio das guerras culturais sobre o nosso discurso público é um exemplo impressionante do quão politizados nos tornamos. Já foi universalmente aceita a noção de que a política se desenvolve a partir da cultura, que as profundas instituições da arte, religião, intelectualidade e costumes locais forneciam os termos do debate político. Em algum lugar na nossa história, cruzamos uma linha que fez a política ser mais valorizada do que a cultura. Logo em seguida desse trecho, o Gregory Wolfe chama atenção para o fato importantíssimo que, ao aceitar participar dessas guerras culturais, na verdade, o pensador conservador, mesmo cristão, ele termina se colocando numa posição de radicalismo e que demonstra, na verdade, a sua imensa fragilidade. E aí ele vai explorar a questão das guerras culturais, o significado das guerras culturais. A própria metáfora da guerra nos deve fazer parar. A frase guerras culturais é um paradoxo,
Cultura é nutrição e cultivo, enquanto a guerra envolve, inevitavelmente, a destruição e o abandono do impulso criativo. Chegamos ao ponto, nas guerras culturais, em que enviamos mulheres e crianças para a batalha e nos negamos a semear a lavoura na primavera. É evidente que não se pode sustentar uma guerra tão absoluta. No final, não haverá mais nada por que lutar. Pois bem, e ao falarmos da educação do imaginário, também é importante falarmos da imaginação moral. E aí, este livrinho recém-publicado pela Realizações é muito bom para a gente poder entender do que estamos a falar. Este livro da Gertrude Himmelfarb é essencial para compreendermos a questão da imaginação moral. E a Gertrude Himmelfarb faz isso analisando a vida e a obra de autores como Edmund Burke, Jane Austen, Charles Dickens, chegando a políticos e filósofos como Winston Churchill e Michael Oakeshott. E aí ela vai mostrando pra gente a importância da literatura, da imaginação na nossa concepção de moralidade. Usando as palavras da autora, isso se dá através do senso de variedade, complexidade e dificuldade que advém da experiência da literatura. É isso que vai conceder paixão e realidade à imaginação moral, uma imaginação que, em sua melhor forma, modela tanto a imaginação política quanto a imaginação literária. E aí, para ampliarmos a discussão sobre a imaginação moral, é importante que vocês leiam este pequeno livro da Iris Murdoch chamado A Soberania do Bem, onde ela vai tratar em 3 ensaios sobre a ideia da perfeição, o bem, Deus e como o bem e Deus estão acima de todos os outros conceitos que estamos a discutir neste mundo cão de nosso dia a dia. Mas, a meu ver, um dos pontos mais importantes desse livro é como a Murdoch vai mostrar como a arte é o depositório por excelência do bem. Leiamos um trecho. A arte não é, portanto, uma diversão ou uma questão lateral. É a mais educativa de todas as atividades humanas e um lugar em que a natureza da moralidade pode ser vista. A arte dá um sentido claro a muitas ideias que parecem mais intrigantes quando topamos com elas em outro lugar, e é uma chave para o que acontece em outro lugar. A boa arte, diferentemente da arte ruim, diferentemente dos happenings, é algo que está por excelência fora de nós e que resiste à nossa consciência. Rendemos-nos à sua autoridade com um amor não possessivo e não egoísta. A arte nos mostra o único sentido em que o permanente e incorruptível é compatível com o transitório. E seja representativa ou não, ela nos revela aspectos do mundo que nossa tola e comum consciência de sonho é incapaz de ver. A arte fura o véu e nos dá a noção de uma realidade que está além da aparência. Ela exibe a virtude em seu verdadeiro disfarce no contexto da morte e do acaso. E por fim, eu vou indicar 2 livros para vocês que infelizmente ainda não foram traduzidos para o português, mas quem tiver a oportunidade e a curiosidade de ler, já ficam aí as dicas. O primeiro é o The Voice of Liberal Learning, do Michael Oakeshott, e o segundo, o Cultural Pessimism, do Oliver Bennett. O livro do Oakeshott é um libelo, e podemos dizer um libelo à educação supérflua, isso é, a educação por ela mesma, a educação per se. De uma forma muito sintética, podemos dizer que esse livro do Oakeshott vai defender a educação, aquilo que ele vai entender como uma verdadeira educação, como algo recreativo, como algo que renova a sociedade. E aí, novamente, esse renovar tem muito a ver com o cultivar do Gregory Wolfe. E por fim, este livrinho aqui do Oliver Bennett, O Cultural Pessimism, que em determinado momento foi muito importante na minha, digamos, formação, porque ele me abriu os olhos para algo que acontece, que é muito comum, e especialmente nós que vivemos aí um momento de efervescência cultural e debate cultural muito forte, que são essas narrativas do declínio da cultura. E o que o Bennett vai defender no seu livro é que, apesar dos críticos à cultura contemporânea, apesar dos olhares enviesados às novas formas de expressão artística, como cinema, quadrinhos e por aí afora, a arte continua e permanece sendo um veículo único de transmissão da verdade, do bem, da beleza, daquelas verdades transcendentes da nossa existência. Então, era isso por hoje, pessoal. Eu queria encerrar aqui agradecendo a vocês, porque, como falei aqui lá no começo, agora estou escrevendo lá para a Gazeta, e muito disso se deve ao trabalho aqui do Bunker, e que sem o apoio de vocês a esse trabalho, isso não estaria acontecendo. Então, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Oi pessoal, tudo bom? Seguinte, eu tô lá terminando a edição do vídeo dessa semana, falando sobre a imaginação, indicando os livros e tal, e eu me toquei que na verdade eu não tinha feito um comentário um pouco mais profundo sobre o Imaginação Educada do Northrop Frye. Bom, como vocês sabem muito bem, eu vivo indicando esse livro, eu tenho esse livro aqui realmente como um referencial assim, para abordar e fazer as críticas, não só à literatura, às obras de poesia, mas eu aplico mesmo para analisar filmes, séries de TV e o que tiver que analisar, até quadrinhos eu já usei o Frye para pensar sobre os quadrinhos e tudo. E para mim, o essencial desse livro do Frye realmente é o modo, digamos, caridoso, né? O modo como ele encara as obras de arte com muito carinho, com muito amor. E isso para mim é uma das coisas fundamentais da leitura do Frye, assim, que ele dá. E eu queria muito ler aqui um trecho do livro que eu acho extremamente importante para quem quer pensar uma obra de arte, para quem quer começar a desenvolver um trabalho crítico em relação às obras de arte que a gente tem aí no mundo, né? Seja cinema, literatura, quadrinhos, poesia, pintura, o que você quiser, fotografia até, mas acho que esse conselho aqui, essa ideia que o Frye coloca é bem interessante e vale a gente guardar. O crítico sempre foi conhecido como o juiz da literatura, não porque ele ocupe uma posição superior à do poeta, mas porque deve saber alguma coisa de literatura. Assim como o direito de um juiz a bater o martelo depende do seu conhecimento jurídico. Se ele vai encarar um Shakespeare, quem vai ser julgado é ele. A função do crítico é interpretar cada obra literária à luz de toda a literatura que ele já leu na vida. É perseverar na luta por compreender do que é que trata a literatura como um todo. A literatura como um todo não é uma exposição de peças enfeitadas com fitinhas azuis e vermelhas, como um concurso de gatos, mas o escopo da imaginação humana articulada conforme se estende desde as alturas do paraíso imaginativo até as profundezas do inferno imaginativo. A literatura é um apocalipse humano, a revelação do homem a si mesmo, e a crítica não um conjunto de sentenças judiciais, mas a consciência dessa revelação, o juízo final da humanidade. É isso, pessoal. Desculpas aí pela vacilada e até a próxima. Tchau, tchau.